paz do Senhor Jesus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma escola bíblica dominical online. E hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem aqui como a supremacia das Escrituras. Inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor, e vamos estudar esta lição para que o Senhor fale conosco. Amém? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos, ó Deus, diante da sua presença, ó Pai. Te glorificamos, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de estarmos juntos. Mais uma aula, Senhor, em que o Senhor, ó Pai amado, Deus querido, falará, Senhor, aos nossos corações, ó Pai. Fique conosco, Senhor, e nos abençoa para a glória do Teu nome. Amém. Lição de número 2. A inspiração divina da Bíblia. Nós vamos ler agora o texto áureo desta lição, que diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Verdade prática. A inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Leitura bíblica em classe. 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 a 17 e 2 Pedro capítulo 1, verso 19 a 21. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a sua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a introdução, irmãos? A introdução diz assim, olha: a inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nesta lição, veremos que a inspiração da Bíblia, ela é divina, verbal, plenária. Nesse sentido, a Bíblia é sagrada e é para os crentes salvos. Inspirada, inerrante, infalível, palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E o homem natural não compreende a palavra de Deus. Nós vamos ler agora o primeiro tópico da lição, que diz assim: a doutrina da inspiração bíblica. Inspiração bíblica é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai,
Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Êxodo, capítulo 24, verso 4. Jeremias foi advertido: não esqueças nenhuma palavra. Jeremias 26, verso 2. No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse, capítulo 1, verso 1. E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Nenhum jota ou um tio se omitirá da lei. Mateus capítulo 5, verso 18. Assim sendo, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Então, nós estamos falando de uma doutrina, de uma inspiração bíblica totalmente divina. É algo que o próprio Deus, ele nos dá essa inspiração. Quando o Senhor, ele escolheu os seus profetas, principalmente no Antigo Testamento, quando você vai ler, sempre você vai estar lendo e vai dizer assim: assim diz o Senhor. O Senhor estava falando de uma maneira clara, de uma maneira simples, para que os profetas produzissem a palavra divina que o Senhor estava trazendo para o seu povo. Moisés também foi um dos escolhidos para trazer a palavra do Senhor. Quando ele sobe ao Monte Sinai e ali lhe é revelado também as tábuas da lei, os 10 mandamentos, Moisés fica num período de mais de 40 dias orando e buscando a presença do Senhor para que o Senhor revelasse a sua palavra. Então a Bíblia, ela não é simplesmente um livro. A Bíblia é a própria revelação da parte de Deus. A Bíblia, nos dias atuais, ela é muito mais conhecida do que qualquer livro. Mas quando abrimos a palavra do Senhor, nós oramos e o Senhor, ele nos dá a divina revelação. Também o Senhor levantou, louvado seja o nome do Senhor, Jeremias, né? E aqui, quando o Senhor também levantou a Jeremias, o Senhor disse para Jeremias: não esqueça nenhuma palavra, ou seja, toda palavra da Bíblia é de boa aceitação. A cada livro, né? A cada texto é muito importante orarmos ao Senhor e pedir direção ao Senhor, para que o Senhor fale conosco. Assim sendo, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica, ela vem totalmente da parte de Deus. Amém? A inspiração bíblica é verbal. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada, segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Palavra redarguir significa recriminar, culpar, acusar. O Senhor nos traz a palavra de um bom entendimento e nós temos aqui essa base do texto áureo, né, de 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Depois os irmãos dão uma lida lá, quando Timóteo ele está dizendo que toda a escritura divinamente é inspirada e proveitosa. Então, quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, o Senhor ele está trazendo revelações ao nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor.
E aqui diz assim: essa tradução vem do termo grego theopeneutos, que significa literalmente soprada por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal, porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Apocalipse 19, verso 9 e 1 Coríntios, capítulo 14, verso 37. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevem um ditado. Eles foram instrumentos de Deus, e cada qual com sua própria personalidade e talento. Escreveram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 21. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas Escrituras. Então aqui o Senhor escolhe pessoas, como escolheu profetas, né, para serem instrumentos da palavra do Senhor. E quando esses profetas, esses homens escreveram a Bíblia, a palavra do Senhor, eles foram totalmente inspirados por Deus. Muitos dizem que a Bíblia foi escrita por homens, que ela não tem o devido valor, mas foram escritas por homens, mas com inspiração divina. E isso não pode ser mudado, né? Nós aprendemos na palavra, aprendemos quando o pastor ensina, até na escola dominical, que a própria Bíblia foi o Senhor que deu, que trouxe toda a revelação. Então ele levantou homens para ser instrumentos, né? A palavra do Senhor fala lá em 2 Pedro, capítulo 3, no verso 18, crescer na graça e no conhecimento. Então nós temos que crescer na graça e no conhecimento, buscar conhecimento das Escrituras sagradas. A inspiração bíblica é plenária. A inspiração da Bíblia também é plenária. Isto é, a inspiração é total e completa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16, que nós já lemos aqui junto com os irmãos, nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado. Um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. Por que Paulo está falando aqui, irmãos? Porque existe, desde os tempos antigos até nos dias atuais, pessoas que hoje já não dão a devida importância para o Antigo Testamento, né? Atendem mais para o Novo Testamento. E Paulo aqui ele está enfatizando, irmãos, que toda a palavra de Deus, inspirada por Deus, ela deve ser de boa aceitação, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Ou seja, ele está dizendo que nenhum texto que você possa abrir da palavra de Deus, da Bíblia, nenhum texto pode ser desprezado. Mas todo texto deve ser devidamente, com muita atenção, com muito zelo, porque a cada versículo, a cada mensagem que você está lendo na palavra de Deus, Deus está falando conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que atentar
e entender que desde Gênesis até o Apocalipse, louvado seja o nome do Senhor, é a própria revelação de Deus, é a própria palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós não podemos desprezar, nem o Antigo Testamento, nem o Novo Testamento, porque os dois se encaixam. E o Antigo Testamento, a todo momento, vem falando de Jesus, para que o Novo Testamento também fosse cumprido. Louvado seja Deus. Aos Romanos, lemos que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Romanos capítulo 15, verso 4. Nesse aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é inspirada pela palavra de Deus, plena, sem erros e sem falha alguma. Então, a palavra de Deus, sobretudo, ela é inspirada, totalmente plena, sem erros e sem falha alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nós vamos agora para o tópico 2 da lição, que diz assim: tópico 2 da lição, inspiração divina e os autores da Bíblia. A inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos, conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto a gênero, literário, gramática, vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Louvado seja o nome do Senhor. Então foi o próprio Deus que inspirou os escritores em pensamentos, em ideias divinas, para que o Espírito Santo de Deus expressassem, através de cada escritor, com exatidão, a mensagem divina. Está aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11. Louvado seja o nome do Senhor. As limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Tiago, capítulo 5, verso 17. Vamos dar um exemplo aqui de Moisés. Moisés, ele sendo o autor Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, ele foi impedido de entrar na terra prometida por transgredir contra o Senhor no deserto de Zim. Então ele não entrou na terra prometida porque ele transgredira contra o Senhor no deserto de Zim. Nós entendemos aqui, irmãos, que nós somos falhos, não somos perfeitos. Moisés foi um homem escolhido por Deus, mas quando o Senhor falou para ele, louvado seja o nome do Senhor, para ele falar a rocha, ele bateu com ira. E por causa desta condição, a Bíblia diz que Moisés não entrou na terra prometida. Deuteronômio, capítulo 32, versos 51 e 52. Entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração, é veracidade. Está condicionado às limitações de seus autores humanos, segundo Coríntios, capítulo 4, verso 7. Os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Cada autor
fez uso de gêneros literários distintos, tais como narrativa, 1 e 2 de Samuel, poesia de Salmos, provérbios, livro de provérbios e etc. Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagens, tais como o emprego de parábolas e enigmas, Juízes, capítulo 14, verso 14, e Ezequiel, capítulo 17, verso 2, de alegorias, Gálatas 4, 22 e 24, e Hebreus, capítulo 9, verso 9, de hipérboles, de metáforas e similes, de vocabulários simples ou rebuscados, a depender do grau de instrução do autor. O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Então nós temos aqui salmos de poesias, eu vou deixar um salmo aqui, o 119. Ele é conhecido como um salmo de poesias, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a inspiração da palavra do Senhor, ela não invalida todo o conhecimento. Aqui nós temos alguns entendimentos de alegorias. Depois os irmãos pesquisem a palavra alegorias, porque o tempo não ajuda, metáforas, similes, hipérboles. E os irmãos, assim, buscando mais um entendimento desta palavra, vão ter mais assim o entendimento abrangente daquilo que o autor está falando aqui, os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem, amém? Subtópico 4, a linguagem do senso comum. Na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular, para citar um dos casos, ao descrever a herança dos Eubonitas, também dos Gaditas e a meia tribo de Manassés. Josué fez a alusão ao nascer do sol, Josué capítulo 1, verso 15, e na batalha contra os amorreus, ele registrou que o sol parou, Josué 10, 13. Essa linguagem não ignora os fundamentos científicos e nem desacredita a inspiração da palavra de Deus. Apenas busca alcançar a compreensão de todos. Então aqui nós temos aqui uma linguagem, né, que quando Josué, ele orou, a Bíblia diz, irmãos, que o sol parou em favor de Josué, para que aquele povo ganhassem a batalha. E tem alguns relatos científicos também deste tempo que ficou parado, do sol que ficou ali parado e Deus trabalhando em favor daquele povo. Então, se tem fundamento científico, também nós não desacreditamos, né? Porque tem base bíblica e base científica. E isso também nós não podemos desacreditar da inspiração divina, que foi o próprio Deus que guerreou ali juntamente com Josué e o povo de Israel. Já pensou que coisa extraordinária, irmãos? Você vê ali o sol parar em favor do povo de Deus. Josué capítulo 10, a partir do verso 12, olha o que diz: o sol e a lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse: aos olhos dos israelitas, sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele.
ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor peleja por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa extraordinária, né, irmãos? Deus deu ordem para o sol parar e para a lua reter durante quase um dia inteiro, para que o Senhor desse vitória ao seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós estamos aqui apenas buscar alcançar a compreensão de todos os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias, a respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas. Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés. Lembra quando eu falei para os irmãos que no Antigo Testamento Cristo está em todo ele e ele veio para cumprir o Novo Testamento, os profetas, os escritos, os livros inspirados, né? Aqui fala Lucas, capítulo 24, versículo 44. Essas declarações também atestam que o Espírito Santo é como fonte originária de inspiração do Antigo Testamento. Então, o Espírito Santo de Deus é uma fonte, louvado seja o nome do Senhor, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, porque o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, né, que habita em nós, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor fala de uma maneira muito extraordinária. Aqui nós vamos para agora o terceiro tópico da lição, que diz assim: a inspiração do Novo Testamento. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de sua inspiração: a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos, os escritos bíblicos que reivindicam esse cumprimento. Neste aspecto, Paulo declara que escreve sob orientação do Espírito e que suas epístolas são a palavra de Deus. Pedro reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escrituras, segundo Pedro, capítulo 3, verso 16. Então, irmãos, observa que Paulo, ele declara sobre orientação do Espírito Santo de Deus, que as suas epístolas são totalmente a palavra de Deus, são orientadas pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo, aqui escrevendo as suas epístolas, aqui em Romanos, 1 Coríntios, Gálatas, Tessalonicenses, a Bíblia diz que Pedro, ele vai reconhecer esta verdade e ele vai classificar os livros de Paulo como escrituras. Ele vai reconhecer, louvado seja o nome do Senhor. Nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança. A obra da regeneração e a iluminação. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, toda regeneração, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus testifica que ele veio para os pecadores. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. E ele veio para convencer o mundo do pecado, do seu juízo e da sua justiça. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora. Louvado seja o nome do Senhor. Quem vem pelo ouvir da palavra, neste aspecto, o Espírito Santo não apenas
inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração humano, a fim de regenerar os pecadores. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Sem esse mover do Espírito, não é possível nem aceitar e nem entender a palavra de Deus. Precisamos ter um verdadeiro encontro com Jesus para entender que ele veio, para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. A sua palavra é plena. O Espírito Santo de Deus, ele nos inspira. Ele veio para a salvação, ele veio para a justiça, ele veio para o mundo, do pecado, para redimir os pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. E ele também veio para ser juiz, e ele vai julgar, esta terra, e todos serão julgados por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz assim: sem esse mover do Espírito não é possível nem aceitar e nem entender a palavra do Senhor. Ou seja, nós precisamos aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, para que possamos entender, louvado seja o nome do Senhor, a sua santa e gloriosa palavra. Porque às vezes, irmãos, a gente abre a Bíblia, geralmente pessoas abrem lá no Salmo 91, deixa lá e lê, relê, e às vezes nem compreende. Mas aquele que aceita Jesus, aquele que é lavado, redimido no sangue do Cordeiro, louvado seja o nome do Senhor, ele começa a ter um bom entendimento, ele começa a compreender a palavra do Senhor. Essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação. Efésios capítulo 1, verso 18. Porém, ressalta-se que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado. Não se trata de nenhuma nova revelação, mas ele é a própria revelação. É ele que fala, é ele que revela, é ele que dá os caminhos, é ele que está no controle de todas as coisas, nos ajudando e nos fortalecendo. Glórias a Deus por isso. E nós vamos agora concluindo, irmãos, a nossa lição. Eu quero ler aqui a conclusão desta lição, que diz assim: a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente e seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena. Todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé, que professa crer na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por mais uma aula, que os irmãos possam ter tido um bom entendimento desta aula, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais profundo aos vossos corações, e até a próxima lição, em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe. Tchau, tchau.